O influenciador, né, que vocês estão citando é o Thiago Schultz, conhecido como o Calvo do Campari. Ele foi preso em flagrante após ser acusado de agredir a namorada depois que ela se negou a ter relações sexuais com ele por causa de um sexo oral, de acordo com um relato que tem no boletim de ocorrência. Ele teria pedido, então, para fazer nela, ela se negou e por isso ele teria a agredido. O caso está sendo investigado, ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Mas nas redes sociais, ele era um coach que ensinava justamente isso, né? De como você deve tratar as mulheres, como você ser uma espécie de hétero ali que realmente é um macho alfa, né? O Mano Ferreira. Pois é, David, o que mostra como geralmente esse tipo de discurso que tenta evocar uma espécie de macho neandertal, né? Geralmente está associado a uma insegurança e a uma postura primitiva, né? Que acaba levando a situações como essa. Imagina alguém que, em função de uma discordância de natureza sexual sobre o tipo de atividade sexual que a mulher, no caso, não desejava fazer, ele se sente autorizado a agredi-la, como se ela fosse um mero instrumento do seu desejo. Esse é o tipo de postura que não reconhece no outro, nesse caso, na outra, um sujeito legítimo, alguém que deve ter plena capacidade de escolher o que fazer com o seu próprio desejo. Mostra realmente uma incapacidade de convivência em sociedade. No fundo, é uma profunda infantilidade, né? Uma imaturidade que não aceita que o outro tem desejos autônomos e que você não é dono do desejo do outro. Gente, o Ayrton, ele está dizendo assim, ó, Ayrton Reis: faltam mulheres no STF que representam a diversidade da população brasileira. E aí, o discurso de que as mulheres realmente têm que ganhar protagonismo, tudo, até mesmo o governo federal estabelecendo isso, só que quando tem a chance de realmente chancelar isso, não faz, Mano. Esse é um ponto essencial, porque para subir a rampa do Planalto, todo mundo, você tem diversidade. Mas na hora de fazer uma indicação para cargos relevantes que acabam servindo de referência e tem um efeito cascata. A gente sabe que quando você tem diversidade em posições de poder, primeiro você traz melhor qualidade para as decisões, porque a diversidade traz diferentes ângulos, diferentes pontos de vista e a interação entre essa diversidade produz respostas e soluções melhores. E segundo, que isso acaba tendo um efeito cascata no sentido de exemplo, serve de referência. Mas quando tem a oportunidade, o que o presidente Lula escolhe, ignora o próprio discurso eleitoral, ignora as próprias promessas de campanha e indica um amigo, mais um, aliás, o terceiro indicado para o cargo na Suprema Corte. Eu concordo com esse ponto de vista, mas nós temos que analisar todo esse ecossistema. Por exemplo, eu citei aqui o caso da Itália. Nós tivemos a primeira-ministra, é uma mulher conservadora de direita que está ocupando o cargo de primeira-ministra e que, óbvio, que esse papel de representatividade, ele influencia na tomada de decisões políticas e jurídicas. Quando a gente fala precisamos de mais mulheres no poder, não é um discurso identitário, porque ele reflete em leis mais severas, como no caso, volto ao exemplo da Itália, que tipificou o feminicídio como uma punição muito grave da prisão perpétua. Agora aqui eu só quero comentar a fala do João, porque não são poucos casos. Nós temos aqui números que mostram um elevado índice de feminicídios. Isso sem contar os assédios, isso sem contar com as violências que não são denunciadas. Porque as mulheres ainda têm medo de denunciarem, medo de retaliação e muitas não têm nem para onde ir. Então, nós temos toda ali uma subnotificação que realmente não vem ao público, em razão da não denúncia, da não representação em face daquele ato ilícito, em face daquele crime. E o que a gente vê aí é porque são os casos chocantes que vêm a público. Ele é um coach, pseudo-coach, porque essa pessoa não pode, na verdade, ele é influenciado pela monetização
monetização de redes sociais e se torna essa pessoa que realmente teria voz e representatividade dessa parcela de homens que realmente, João, concordo que nem todo homem, mas sempre um homem. É sempre um homem que se vê arrastando mulher, batendo em mulher, agredindo mulher. Quero ver o ponto do João, calma aí. Não é não. A gente teve essa semana uma juíza que atirou, então não é o homem. Me parece que está colocando como o homem é o grande culpado de tudo. Não é a imensa minoria dos homens. O que eu disse com relação a números é que, segundo os dados da violência, cerca de 92% dos homicídios e crimes violentos são contra homens e 8% contra mulheres. Foi isso que eu coloquei, não minimizei o caso, é extremamente grave que sejam só punidos. Contra mulheres e 92% de homens? É porque os homens normalmente, assim, engloba tudo. Então tem confusão entre homens, discussões, brigas que acabam gerando também mais nós estamos mortes. falando aqui de crime de ódio. Nós estamos falando aqui de crime de violência de gênero. Nós não podemos colocar... Também, né? Não, peraí. Não. É porque nós temos uma tipificação específica de violência de gênero, de crimes contra as mulheres. Nós não podemos colocar no mesmo balaio os homicídios. Por quê? Um homem vai matar o outro, aí você dá um tiro, você dá uma facada, a mulher é arrastada, o cara puxa o freio de mão. Claro que é diferente, é crime de ódio. Por isso você tem o recorte de gênero, para exatamente distinguir o que é um homicídio e o que é um feminicídio. Por isso você tem misoginia, que é ódio contra as mulheres, né? A motivação. A mulher é morta por ciúme. Não estou falando, o homem pode ser assassinado por uma mulher por motivo de ciúme? Pode, mas em grau muito menor do que Lu, todos agora, os dias do acontece. ponto de vista jurídico, faz diferença o enquadramento da motivação quando é crime passional, quando é uma discussão no bar? Como que se enquadra, por exemplo, esse caso do que o cara viu a ex no bar e aí... Saindo do bar, conversando com o cara, igual aconteceu com e aí se sente autorizado. Como que se enquadra isso juridicamente? Tem um agravante? Isso é diferente? Exatamente. Feminicídio, por exemplo, é crime hediondo. Então, você tem uma penalização mais severa em razão daqueles crimes que são cometidos com recorte de gênero. Que é daí que se distingue entre, foi uma lesão corporal, foi um crime contra a honra, dos que tem essa motivação. Então, a motivação, ela interfere na tipificação. Por isso que a misoginia, nós temos a misoginia como objeto de projetos de lei em tramitação. São mais de 3 projetos que estão em tramitação para tipificar a misoginia, equiparando aos crimes de racismo, homofobia, para que você tenha ali aqueles crimes cometidos contra as mulheres de um modo geral. Agora, mesmo assim, o coach foi solto. Exato. Aí é o problema da legislação. Eu acho que aí o juiz erra no momento de decidir pelo relaxamento da prisão. Exato. O que acontece é ele foi preso em flagrante. E aí, me corrija se eu estiver errada, a doutora me ajuda, mas o juiz tem ali, a pessoa que foi presa tem 24 horas para fazer uma audiência de custódia, onde o juiz decide se ele vai relaxar essa prisão ou se ele tem elementos suficientes para, enfim, determinar que essa pessoa continue ou presa preventivamente, né? ou mantenha uma prisão preventiva, ou com restrições, com medidas cautelares. Por exemplo, ele está impedido aí de chegar perto da moça. Eu só queria colocar um ponto aqui, que é importante, até corrobora aqui com essa discussão que a gente está tendo. A pessoa que fez o comentário na internet, David, fala sobre a importância da representatividade, inclusive no STF, ele coloca, né, de mulheres. Mas até é um pouco do que a gente está vendo aqui. Também é importante que os homens que já estão nesse lugar comecem a rever a forma como tratam e como enxergam esse tipo de situação. Porque hoje, o que a gente tem é pouca representatividade, é verdade. Perde a chance, o Lula, por exemplo, de trazer isso para uma tangibilização maior e trazer mulheres para compor ali o STF, por exemplo. Mas isso não significa que os homens que estão lá hoje não precisem ser conscientizados, que eles não precisem tomar pé da situação e começar a agir de uma forma um pouco mais coerente com o que se espera, né, da nossa política, do nosso judiciário em termos de proteção às mulheres. Dá pra gente